Boa noite, igreja, paz seja convosco, amém? Vamos nos colocar em pé, dar início a mais um culto de adoração ao Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Quem aqui acredita que a gente consegue transformar um ambiente natural num ambiente espiritual? Vocês creem que o nome de Jesus é capaz de transformar qualquer ambiente? Então nós vamos fazer com que este ambiente, essa atmosfera mude neste momento. Eu aprendi com uma pastora que toda vez que a gente vai entrar na presença do Senhor, que a gente vai fazer um momento de oração, que a gente está no momento de intimidade com o Senhor, a gente tem que preparar o ambiente. A gente não pode entrar na presença do Senhor de qualquer jeito. Quando nós estamos na nossa casa, não podemos deixar a nossa casa bagunçada, cheia de sujeira. Não, o Senhor, o Espírito Santo, Ele gosta de ambientes organizados, ambientes limpos. E assim tem que estar a nossa mente e o nosso coração, ligados nele, totalmente nele, sem distrações. Então nós vamos orar agora, e eu peço que você comece a chamar o nome do Senhor por todos os nomes que você o conhece: Senhor, Cristo, Alfa, Ômega, Emanuel, Bom Pastor, Salvador, Príncipe da Paz, Filho de Davi. Comece a invocar o nome do Senhor. Deus Yahvé, Yeshua. Começamos a adorar ao Senhor, invocar a presença dEle neste lugar, porque é para isso que nós estamos aqui, amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós entramos diante da Tua presença, Espírito Santo de Deus, e queremos dizer que o Senhor é bem-vindo neste lugar. Oh Deus, o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz. Vem, Senhor, com Teu poder, com Teu poder, com Teu mover. Vem com Teu manancial de águas vivas sobre os nossos corações. Oh Pai, Tu és o Alfa, o Ômega, Tu és o princípio e o fim. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Oh Deus, Tu és Yeshua, Tu és o Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Shammah. Oh Pai, nós estamos aqui para Te adorar, para entregar o nosso coração. Senhor, nós derramamos o nosso ser diante da Tua presença. Pai, tira tudo que seja empecilho, tudo que seja distração da nossa mente, toda preocupação seja anulada agora em nome de Jesus, pois queremos entregar o nosso melhor a Ti, queremos entregar o nosso coração a Ti, Pai, pois viemos aqui para isso, para Te adorar, para Te exaltar, para cantar louvores como um lindo coral, porque assim será na eternidade contigo. Será louvando, Te exaltando, declarando que o Senhor é santo, que o Senhor é Rei, que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Pai, abre as comportas do céu, desce sobre este lugar com Teu poder. Deus, abre os nossos corações para receber da Tua palavra de vida, Jesus. Oh Pai, nos prepara, Senhor, como terra frutífera, Senhor. Em nome de Jesus, adore Ele, diga palavras de amor a Ele. Aleluia. Nós te amamos, Senhor, nós Te adoramos. Tu és lindo, papai, Tu és lindo, Senhor. Santo, 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 santo. Toma o Teu lugar de honra sobre nós, Pai. Declare que a chuva de amor do Senhor está sobre este lugar. Oh Deus, eu declaro a Tua chuva de amor. Eu declaro o Teu manancial de cura, de transformação, de libertação sobre este lugar, sobre esta casa, Deus. Eu declaro que este lugar não é mais o mesmo. Este lugar não é mais o mesmo, porque o Teu Espírito Santo está aqui. Aleluia. O Senhor é bem-vindo neste lugar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluias. Amém, amém, pode sentar. Aleluia. Quem está chamando aqui nesse momento a família do Givaldo, a Cacau, João Gabriel. Eles estão vindo aqui na igreja há algum tempo. E eles decidiram a membrar nessa igreja, a andar conosco, a caminhar conosco. Pode ficar aqui. Para nós é uma alegria no nosso coração. Eu queria chamar a diretoria aqui à frente. Queria chamar a diretoria aqui à frente. Queria chamar os pastores. Aleluia. Pastor Diogo, pastora Vera,
Evangelista, Dalton, vem à frente. Em nome de Jesus. Oh Deus. Com grande alegria, tá, Givaldo? Cacau, João Gabriel. Com grande alegria mesmo, que nós recebemos vocês como membros dessa igreja, né? Para nós é um prazer, para nós é um presente de Deus, tá? Pode ter certeza disso, presente de Deus para nós. Vocês são importantes para nós, vocês são importantes para essa igreja, vocês são importantes para Deus, tá? Que em nome de Jesus, essa aliança que está tendo seja eterna, em nome de Jesus, amém? Nós possamos subir junto e morar com Deus eternamente, juntos, para a glória de Deus, amém? Aleluia. Nós vamos estar orando. Queria que a Larissa fizesse uma oração, tá? Aí as mulheres vão abençoar a Cacau, os homens vão abençoar Givaldo e o João Gabriel, tá bom? Senhor Jesus, nessa noite nós queremos te agradecer, Senhor, como igreja, Jesus, pela vida, Senhor, dessa família tão amada que o Senhor nos presenteou, Jesus. Nós abençoamos a vida deles, ó Pai. Declaramos que serão prósperos, Senhor, no propósito que o Senhor colocou no coração deles, ó Pai. Senhor, libera, Senhor, uma unção de renovo. Fortalece, Senhor, os sonhos, os propósitos, Senhor. Reaviva, Jesus. Reaviva, Senhor, aquela palavra que o Senhor colocou no coração deles, ó Pai. Nós abençoamos os nossos irmãos, Jesus, para que eles voem, Senhor, diante daquilo que o Senhor tem para eles, ó Pai. Nós abençoamos a vida, a família, a casa, e nós declaramos, ó Pai, que grandes coisas o Senhor fará através da vida deles, ó Pai. Nós o abençoamos e liberamos nessa noite, Senhor, toda sorte de bênçãos, ó Pai. Que o Senhor possa prover, Jesus, tudo aquilo, Senhor, que eles necessitam, Senhor. Seja, Senhor, no físico, no espiritual e no emocional, Jesus. Mais uma vez, Senhor, como igreja, nós declaramos, ó Pai, que há, Senhor, uma nova unção de renovo, Deus. Porque o Senhor é o Deus que faz nova todas as coisas, Jesus. E nessa noite nós te agradecemos e nós te louvamos, ó Pai. E como igreja nós pedimos, Senhor, abençoa-nos, Senhor, nessa caminhada, Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai, porque grandes coisas o Senhor tem feito e vai fazer. Amém. Aleluia. Que gostoso, né? Que tremendo. Glória a Deus. Que bênção, evangelista de novo, né? Depois de um tempo, né? A esposa dele teve neném, ele também. E eles estão se cuidando por causa daquela bronquiolite, que está uma praga aí, né? Uma doença em bebês. Mas graças a Deus está aí, evangelista, e a gente se alegra junto, tá? Aleluia. Obrigado, David. Bom demais, né? Bom demais. Queria chamar as crianças aqui à frente. Enquanto as crianças vêm, eu quero repassar os avisos, reforçar os avisos. Gostaria que prestasse atenção. Toda terça-feira nós temos live de oração com o pastor Diogo, né? Pessoas, a gente coloca, ele coloca no grupo da igreja o link da live dele de oração. E
lá ele vai estar ministrando uma palavra, vai estar orando, e a gente coloca os pedidos de oração lá. Pastor, mas eu não estou no grupo da igreja. Mas você pode falar comigo ou com alguém e nós vamos enviar o link da oração para você. Tá? Aí você pode participar. Nessa live, você fica ali, né, não vai falar nada, não vai orar também. É ele que faz lá. Mas você participa, é uma bênção, né? De quarta-feira nós temos culto aqui às 19h30 horas, toda quarta-feira, 19h30. Quinta-feira temos a live com as mulheres também, né? Quinta-feira tem a live com as mulheres, às 20 horas. A live de terça é às 20 também, né? E na quinta-feira também é às 20 horas. E as mulheres participam na live com as mulheres. Aí as mulheres já têm condições de falar, porque as mulheres falam pouco, né? Então aí tem condições de falar, pode perguntar, pode ler um texto se quiser, está na direção do Espírito Santo, e é muito bom, né? Tremendo mesmo. Então, live com as mulheres na quinta-feira. Se a mulher quiser entrar na live, mas não quiser, assim, participar, quiser somente ouvir, pode entrar. Você pode entrar lá na live, pode lavar sua cozinha, fazer sua janta, passar sua roupa, né? E participar. Vai estar sendo abençoado também. Sexta-feira temos vigília lá no DAI Santa Bárbara. Saímos daqui à noite, 21h30 da noite, às 10 horas começa a vigília lá, né, pastor Diogo? Às 10 horas. E também está sendo uma benção. Então nós temos trabalhos. De domingo nós temos a escola bíblica dominical, né? Larissa e o Anderson está viajando 10 dias no Rio Grande do Sul, foi ver a mãe dele, parentes, a Larissa está aqui, esposa dele. E falando nisso, nós tivemos um trabalho ontem na igreja, um jantar para os namorados e casados, né? E a gente saiu daqui 2 e pouco da manhã, quase, umas 2 horas da manhã. E aí a gente estava aqui na escola bíblica, né? E eu queria, assim como domingo passado, né, eu elogiei a família da Daniela, hoje eu queria elogiar a Malu. Parabéns, Malu. Parabéns, Tiago. Parabéns, Taima. Porque não é fácil você acordar cedo e trazer uma criança para a escola bíblica. Não é fácil. Nós estávamos aqui, eu acho que umas 6 pessoas, somente ela estava na escola bíblica das crianças. Somente ela. E ela teve a aula dela, né? Então, só sabe quem um dia vai sofrer lá na frente. O quão difícil é nós ensinarmos nossos filhos no caminho do Senhor. Se esforça, se dedica, entendeu? A Bíblia fala, ensina os seus filhos no caminho do Senhor, para que eles não se desviem. Ensine, educa, em nome de Jesus, né? Não é só as crianças e não é só os adultos, que os jovens participem também. Queria elogiar também a Nicole, né, Nicole? A Nicole veio quarta-feira no culto aqui, lá do Monte Verde. Para quem não sabe, 10 quilômetros, né, de lá aqui. E às vezes a pessoa pode falar assim, mas ela veio aqui para namorar o Pedrinho, né? Mas o Pedrinho não estava aqui, e ela sabia, porque o Pedrinho estuda à noite, não é, Pedrinho? Né? E ela veio, e estava muito frio quarta-feira. E vindo para cá, eu falei, Nicole, você está de parabéns. Porque você veio para o culto sabendo que o Pedrinho não ia estar aqui. Talvez uma outra jovem fala, minha namorada não vai estar lá, então eu não vou. Mas ela veio, porque ela veio adorar a Deus, amém? Então eu gosto de valorizar as pessoas. Porque assim como eu sou um ser humano e enxergo, imagine Deus enxergando o seu sacrifício, a sua busca, a sua renúncia, a sua entrega, negando o sono, né? Tinha 6 pessoas na escola bíblica dominical hoje. Cadê o restante? O frio segurou você? O sono de ontem à noite segurou você em casa? Nós não podemos ser assim, queridos. Amém? Eu não falei para a Larissa, mas eu senti no coração de chamar a atenção. Tá bom? Deus abençoe, tá, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar. Pai querido, nós queremos orar para essas crianças aqui, Pai. Queremos orar e colocar diante do teu altar, Pai. Queremos agradecer pela vida delas. Queremos agradecer pelos pais delas, Pai, que estão aqui, Pai, trazendo as crianças, ó Pai, no teu caminho.
para aprender da tua palavra, para receber o dom do Espírito Santo. E através do Espírito Santo, Pai, essas crianças serão diferentes, já são diferentes. Nós declaramos e profetizamos isso, Pai, na vida delas. Que a casa delas, ó Pai, sejam diferentes através delas, através dos pais, em nome de Jesus. Que a escola, Pai, que a sala de aula seja diferente através dessas crianças, Pai, em nome de Jesus. Ao crescimento delas também, Pai, que tudo seja diferente, aonde elas depositarem a planta dos pés, que o lugar seja transformado, que o ambiente seja transformado pela Tua presença na vida dessas crianças, Pai, em nome de Jesus. Que haja alegria no coração dos pais, que haja alegria no coração das mães, de ver os filhos na Tua presença, as crianças na Tua presença, crescendo na Tua presença e vivendo na Tua presença. Que assim seja para todos sempre, Pai. Abençoa os professores, as professoras, ó Pai, que também, Pai, se esforçam, se dedicam, que as façam com amor, com temor ao Senhor, Pai, porque o Senhor está recebendo também como adoração a Ti. Louvado seja o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, pastora. A pastora começou a pregar domingo passado e não deu tempo dela terminar, e ela queria terminar, e eu estou passando para ela terminar a mensagem que ela começou domingo passado, tá bom? Aleluia, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, parabéns para os homens, os valentes de Davi, porque os valentes de Davi foram homens improváveis, ninguém dava nada para aqueles homens, mas Davi levantou aqueles homens e fizeram deles guerreiros do Senhor. Talvez você está aqui e acha que ninguém dá nada por você, não dá nenhum valor, mas Deus é aquele que pagou um alto preço pela sua vida. Você tem muito valor, mas o mundo nunca vai mostrar o valor real seu. O mundo não vai mostrar o verdadeiro valor que você tem. Mas Jesus, um dia na cruz, Ele mostrou o valor. E esse preço foi pago com sangue. Com sangue. Sabe qual é o seu valor? O seu valor é valor de sangue. A sua vida custou sangue derramado numa cruz por você. Então não permita que ninguém diga que você não tem valor. Não permita que ninguém fale: você não tem valor, você não é nada, você não vale nada. Porque Jesus fala: para mim você tem valor. Amém? Aleluia. Quem estava aqui domingo passado? Nós falamos sobre o quê? Alguém sabe? Oi? Fé. O tema da mensagem é o mesmo, a fé que impulsiona. Nós lemos lá em Marcos, no capítulo 6, no versículo de 1 a 6. Jesus chegou em Nazaré e Jesus queria fazer milagre naquele lugar. Assim como Jesus fez milagres em tantos lugares, Nazaré não seria diferente. Mas sabe o que aconteceu? Jesus não conseguiu fazer muitos milagres lá. Não porque Jesus não tinha poder, nós falamos isso domingo passado. Não porque havia opositores, o inimigo, o principado e potestade, não. Entenda uma coisa, o diabo não pode pedir a ação de Jesus em algum lugar. O diabo não tem poder de impedir, maior é Jesus, amém? Jesus é maior e é poderoso de que todas as forças das trevas, porque Ele já venceu o inferno, aleluia.
Mas sabe o que impediu Jesus de realizar milagres extraordinários naquele lugar? Foi a incredulidade do povo. Jesus chegou naquela cidade e não viu fé, não encontrou fé. Jesus estava com o coração cheio e queria realizar algo extraordinário, até porque é a cidade onde Jesus viveu a parte da sua infância. Mas ele não pôde fazer. E isso gerou no coração de Jesus uma frustração, um espanto. Porque o texto fala que Jesus ficou admirado com a falta de fé daquele povo. Eu não sei, mas isso, será que não está acontecendo nos nossos dias? Porque por muitas vezes nós ouvimos falar por pessoas aqui nessa noite: Ele está aqui, e Ele está aqui. Mas como eu sei que Ele está aqui, se eu não estou vendo Jesus aqui? Como eu sei que Ele está aqui? Como você sabe que Jesus está aqui? Porque o irmão disse? Porque o pastor disse? Porque eu estou falando? A fé tem que vir do seu coração. Você tem que crer que Jesus está aqui. Porque em Nazaré Jesus estava. As pessoas viram, mas não creram nele. As pessoas tocaram, falaram com ele, mas não creu o suficiente que ele era o Deus vivo. Olhou Jesus como uma pessoa comum, como filho de José. Tem muitas pessoas hoje olhando para Jesus como se ele fosse uma pessoa comum. Jesus não é uma pessoa comum. Jesus não é um judeu. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É aquele que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Talvez hoje pessoas não querem isso, mas um dia todo joelho se dobrará. Querendo ou não querendo, um dia toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Querendo ou não querendo, irão fazer. Mas eu prefiro fazer aqui neste lugar hoje. Reconhecer essa verdade hoje, do que esperar o dia do juízo de Deus, que acontecerá. Querendo ou não querendo, vai acontecer. É só você olhar. É só você olhar as notícias. Eu não sei se você acompanha Israel e Irã, uma guerra. Alguém está acompanhando? Alguém está atento aos sinais dos últimos dias? Será que a igreja está olhando para Jerusalém? Sobre os finais dos últimos dias? Ou será que nós estamos aqui nos preocupando com os projetos de amanhã? Talvez os projetos que você está pensando nem cheguem a acontecer. Eu brinquei de quarta-feira, não, sábado. Falei com o Rodrigo que a Isabela, de quase 9, 10 meses, eu falei, ela não vai casar. Aí ele falou assim, tá amarrado. Eu falei, Jesus vem antes. Não vai dar tempo. Os sinais estão aí, nós estamos brincando de ser cristão. Os sinais estão apontando para a volta de Jesus. E nós estamos pensando nos nossos planos e projetos. E não entendemos que Deus já planejou para nós. Deus já tem um plano para nós. Já tem um lugar preparado para nós. Aleluia! Como diz João 14, não se turbe o vosso coração. Crê em Deus, crê também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito. Eu vou preparar lugar, mas eu voltarei. Aleluia! E os levarei para comigo.
Você está aguardando esta promessa? Sim ou não? Você está na expectativa da volta de Cristo ou não? Ou você está vivendo como se Cristo não fosse voltar? Mas Ele vai voltar. Amém? Então Jesus não fez milagres como Ele queria fazer por causa da incredulidade. E isso não é só em Nazaré, é nos nossos dias. Nós estamos vivendo um tempo de incredulidade espiritual. Você prega, você fala e as pessoas parece que não é com ela. Não é para elas. Se comportam como se não fosse com ela. Mas a palavra de Deus é para nós. Aleluia. Mas por que eu preciso crer? O que é a palavra de Deus? Porque assim, a palavra de Deus fala que a fé, ela compara a fé como uma semente. A semente precisa ser cultivada. A semente precisa ser germinada. A semente precisa crescer, desenvolver. A fé precisa desenvolver. Existem níveis de fé. Você imagina se hoje Deus medisse a sua fé. Que nível de fé você está hoje? Como está a sua fé? Como está a sua fé amanhã? Depois de amanhã? Como que está? Então, se eu preciso desenvolver a minha fé, caminhar em Deus em fé, mas por que eu preciso viver em fé? Porque nós falamos que Deus não fez milagres por falta de fé. Mas então nós falamos também que que a fé é uma semente. Ela precisa ser cultivada, ela precisa ser alimentada, ela precisa crescer. Eu preciso andar em fé. Por quê? Porque a fé, ela produz algo extraordinário dentro de nós. Irmãos, a fé produz algo sobrenatural. O que a fé produz? Tiago capítulo 1, versículo 3, diz que a fé produz perseverança. Você não consegue viver a fé, a vida cristã, se não tiver perseverança. A palavra de Deus também fala que a salvação é pela graça. Mas eu preciso crer na salvação. A salvação é pela graça. Mas isso por meio da fé. Se eu perguntar aqui, se Jesus voltar hoje, você tem certeza da sua salvação? Será que você tem certeza? Se Jesus viesse agora, se as trombetas tocassem agora, porque quando esse dia chegar, irmão, você pode correr para a igreja, você pode ligar para o pastor, não adianta. O tempo acabou. Mas se isso acontecesse hoje, agora, você tem certeza da salvação? Tem pessoas dentro da igreja que não têm certeza da salvação, mas estão dentro da igreja, estão ouvindo a palavra. Então, a fé, a salvação é por meio de fé. Eu preciso crer. Você vai ser salvo? Tenho certeza. Hoje, se Cristo vier, eu estou salva. Porque a palavra me permite crer na minha salvação. Só que a minha salvação, ela precisa ser alimentada, guardada. A palavra de Deus fala: cuidado para que não roube a sua coroa. Coroa da salvação. Eu preciso guardar a minha salvação. Hoje eu estou, mas amanhã eu preciso trabalhar para que a coroa da salvação não seja roubada. Então a fé, ela gera certeza. Nós estamos falando de salvação, irmão. A fé é certeza de coisas que não se vê e de fatos que esperam. Eu tenho fé, eu tenho certeza. Não estou vendo, mas vai acontecer na minha vida. Eu não estou vendo, mas vai acontecer pela fé. Agora o cristão espera ver para crer. A
vejo o espírito de Tomé em nós, mas não estou vendo nada. Nós cantamos, estou vendo uma pequena nuvem. Mas o profeta fala, então corre, porque vai vir uma grande chuva. Ele estava vendo pela fé. Ele estava vendo pelos olhos da fé. Então a fé gera salvação. O que mais que a fé gera em nós? Irmãos, não dá para agradar a Deus sem fé. A palavra de Deus diz que a fé, deixa eu ver aqui, sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, Senhor, eu vou no culto todo domingo, eu participo em todos os eventos da igreja. Isso não agrada a Deus. Isso é resultado de quem crê em Deus. Se eu participo é porque eu creio em Deus, estou buscando Deus, mas o que agrada a Deus é a fé. É a sua fé. Quer agradar a Deus? Desenvolva a sua fé nele. Amém, queridos? Creia nele, caminha com ele, ande com ele, segue ele, ama ele, busca ele, invoca ele. É sobre ele. É sobre Jesus, não é sobre o pastor, não é sobre mim, não é sobre a igreja Maranata, é sobre Cristo, a esperança da glória. É Jesus. É Jesus. Se não for Jesus, nada vale. Nada existe sem Jesus. É Jesus, é Jesus, é Ele, é Ele. A fé, ela te libera acessos para o milagre. Irmãos, para o milagre. A mulher cananeia, a mulher hemorrágica, o servo, o centurião, o Lázaro, o Bartimeu, pessoas que viveram pela fé. Experimentaram algo extraordinário, porque viveu um nível de fé tremendo, porque creu em Jesus sem duvidar. Não havia dúvida. A fé genuína, ela não tem espaço para dúvida. Ah, será? Será que vai fazer? Será que vai acontecer? Ah, mas e se não acontecer? Se você duvidar, não vai acontecer. Eu vejo um Jesus que queria operar milagre numa cidade, não aconteceu porque não houve fé o suficiente. Quando Jesus fala assim, olha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, ele não fala assim, ó, eu te curei, vai em paz, eu te curei. Ele fala assim, vai em paz, eu te salvei. Ele não fala isso. Ele fala, a tua fé te curou. É a tua fé. Quem fez o milagre? Sim, foi Jesus. Quem faz milagres é Jesus. Mas a sua fé é o combustível que move a mão de Deus para o milagre. É a tua fé. Oh, se você orar duvidando, esquece. Esquece. Se há dúvida no teu coração, nem ora. Se não tem fé, busca o Senhor, se arrependa, pede, Senhor, me dá fé. Dá fé. O Senhor vai aumentar a nossa fé, amém? Porque se nós queremos viver o avivamento, se nós queremos viver o sobrenatural, irmãos, a gente olha para a palavra de Deus e vê coisas extraordinárias. Jesus fala assim para os discípulos, olha, coisas maiores que eu fiz, vocês vão fazer. Coisas maiores que eu fiz, vocês vão fazer. Mas de repente, nos nossos dias não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada. Está acontecendo com a gente o que está acontecendo com a igreja de hoje. Porque pessoas continuam sendo endemoniadas. Elas vêm para a igreja carregada e saem da igreja carregada. Entra para a igreja enferma e sai da igreja enferma. Por quê? Onde nós estamos errando em nome de Jesus? Onde nós estamos falhando com a igreja, Senhor, nos mostra. Porque queremos andar em fé, mover em fé, romper em fé. Amém? Você quer isso para a sua vida? Aleluia. A fé, irmãos,
Ela tem que ser guardada. Paulo fala: guardei a fé, completei a carreira, guardei a fé. Guarda a tua fé. Quando que você guarda alguma coisa? Porque é precioso para você. A fé é precioso para você? É preciosa? Então guarda a sua fé. Guarda para que ninguém roube de você. Paulo guardou a fé. A fé também é proteção, é escudo. O escudo da fé. Como está o seu escudo? Está posicionado? Ou você está com o escudo baixo? Está com a guarda baixa? Está sendo atacado pelos dardos inflamados do maligno? O maligno está atuando na tua mente porque a sua fé está mirrada. A tua fé é uma fé pequena. A tua fé é uma fé que não se move no milagre. Não rompe o milagre. Eu lembro daquela passagem que o homem, ele pede para Jesus curar o seu filho endemoniado. A criança estava endemoniada desde pequeno. Era um milagre extraordinário, mas o nível de fé do pai não era correspondente ao milagre. Irmãos, é muito sério isso. Tem muitas pessoas querendo viver o sobrenatural com uma fé mirrada. Você não vai viver nenhum sobrenatural com essa fé pequena. A fé, entende, ela precisa ser desenvolvida. Não dá para mim ficar 30 anos numa igreja, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 5 anos, 2 anos, no mesmo nível de fé. Alguma coisa está errada comigo. Alguma coisa está errada com a igreja. A igreja tem que romper em fé. A fé tem que ser desenvolvida. Não está desenvolvendo a fé, alguma coisa está errada. Mas como eu desenvolvo a fé? Deixa eu falar uma coisa. Enquanto isso, coloca para mim Romanos capítulo 10. Como que eu desenvolvo a fé? Existe apenas um meio. Não tem outro. Ah, mas não tem outro jeito? Não tem outro jeito. Só tem um meio. Vê o 17, Henrique, para mim. Esse é o versículo que a gente vai falar. Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir. Dá um pauzinho aí. Ouvir o que, irmãos? Ouvir piada. Ouvir piada edifica a fé? Sim ou não? Não. Ouvir fofoca edifica a fé? Não, irmãos, não. Ouvir música mundana edifica muito a sua fé. Sim ou não? Não, irmãos, não edifica a fé. A fé, a palavra está dizendo, consequentemente a fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Quer ter uma fé desenvolvida? Você precisa ouvir a palavra. É a palavra que edifica a fé. É a palavra que faz a fé crescer. Mas muitas vezes nós nos perdemos em tantas coisas banais que não edifica a fé. Porque existe muitos doentes entre nós. Porque existem muitas pessoas com a fé mirrada. Porque ouve tudo, sabe de tudo, mas não sabe nada da palavra de Deus. Porque a fé vem por ouvir a palavra. Eu sei de tudo que acontece. Eu estou por dentro de todos os assuntos na internet. Eu sei quem largou de quem casou com quem fez isso, Mas fala da palavra. Fala para a pessoa citar um salmo. Talvez conhece o Salmo 23. Mas a pessoa não conhece nada. A pessoa conhece de futebol. A pessoa conhece de novela. A pessoa conhece de tudo.
Mas quando vem para a palavra, ela não sabe de nada. Sabe dos casos dos vizinhos, sabe das histórias. Você viu o que aconteceu ali? Você viu o que aconteceu com a vizinha? Você viu o que aconteceu com a vizinha de trás? Sabe de todos os assuntos. Está atualizada. Mas quando é a palavra, a pessoa não sabe de nada. Porque tem gastado o seu tempo em ouvir aquilo que não edifica a fé. Nós precisamos ouvir a palavra. Mateus 7, 24. Coloca para mim, por favor, Henrique. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Eu preciso ouvir a palavra de Jesus e eu preciso praticar a palavra. Tem pessoas que ouvem, mas não a praticam, não adianta nada. A pessoa que ouve a palavra e não pratica, semelha ao homem que construiu sua casa sobre a areia. Vai chegar o vento forte e a casa vai cair. Mas aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica a palavra de Deus, é comparado ao homem que constrói sua casa sobre a rocha. Vem um vento, mas a casa não cai. Aleluia! A dificuldade, a adversidade, a situação, o dia mau que pode acontecer com qualquer um de nós aqui, não abala a nossa estrutura, porque nós estamos baseados na fé. E fé é fundamento. Fé é alicerce. Fé é o que faz você permanecer, perseverar, não desistir, não desanimar. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. Aleluia! Então precisamos perseverar na fé. Então a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 8. Como que eu desenvolvo a fé? Nós falamos aqui que nós temos que ouvir a palavra. Alguém aqui nunca ouviu a palavra? Alguém aqui nunca ouviu a palavra? Quem nunca ouviu a palavra de Deus? Todos nós ouvimos a palavra. Aleluia. Olha o que diz Lucas 8, a partir do versículo 5. Um semeador saiu para semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu 100 por 1. Dizendo isso, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia. Deixa eu quebrar um ritual que muitas vezes passa pela nossa mente. Aqui a parábola está falando do semeador que saiu para semear. Mas você percebeu que o foco não é o semeador? O foco é o solo. O semeador, ele saiu para semear. Nesta noite eu estou semeando a palavra. Muitas pessoas sobem aqui em cima para semear a palavra. Mas muitas vezes nós nos preocupamos com o semeador. Deus não tem compromisso com o semeador. Deus tem compromisso com a sua palavra. Não é isso que diz Jeremias? Jeremias capítulo 1, 12, versículo 12, ele fala que ele vela para cumprir a sua palavra.
Jesus não tem compromisso com o semeador. Ele tem compromisso com a tua palavra, com a palavra dele. O semeador que tem que ter compromisso com Deus. Todo ministro da palavra tem que ter responsabilidade com Deus, sabendo que vai dar conta de tudo que for falado, se não for de Deus. Amém? Então eu não tenho que preocupar com o semeador. Eu tenho que preocupar com o coração que vai receber a semente. Como está o meu coração? Como está o seu coração? Porque aqui está falando dos 4 tipos de solo, 4 tipos de coração que recebeu a mesma semente. Não foi semente diferente. A mesma que plantou aqui, plantou aqui, plantou aqui. Mas o resultado foi diferente. E não estava, a culpa não era do semeador. A culpa é do solo. Porque o primeiro solo aqui fala que caiu na beira do caminho. Sabe o que eu entendo aqui? A pessoa que ouve a palavra, mas despreza a palavra. Será que tem pessoas assim? Que ouve a palavra, mas não se importa com a palavra, não dá crédito à palavra, ignora a palavra. Quem é a palavra? Quem é a palavra, irmãos? Quando falamos da palavra aqui, quem é a palavra? É um livro? A palavra é uma pessoa. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando falamos da palavra, falamos da pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a palavra viva, o verbo vivo, o verbo encarnado. Então, mas a pessoa ouve falar do amor de Jesus, ouve falar que precisa se converter a Jesus, aceitar Jesus. Ouve falar do sacrifício de Jesus, da renúncia de Jesus, da morte de Jesus, mas ignora. O Lucas fala assim que pisoteiam. A semente que é a palavra é pisoteada, é desprezada, é ignorada. Ouve a palavra e não atenta à palavra. A palavra fica exposta. Vem os pássaros, como diz a parábola, e rouba a semente. A palavra de Deus diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Não guarda a palavra. A palavra fica exposta. Essa semente, ela nem germina. Ela nem desenvolve. Porque não deu tempo. O inimigo já foi e roubou a palavra. Sabe, eu estava meditando e eu lembrei de Noé quando estava construindo a arca. Por 120 anos construindo a arca. E Noé prego e pregando a palavra. Prego e pregando a palavra. Ô Noé, por que você está fazendo aí, Noé? O que é isso aí? Que coisa é essa? Não, vai vir chuva. Deus vai destruir a terra com água. Vai vir uma grande chuva. Vai acabar com tudo. A palavra sendo pregada. Mas aquele que entrar na arca, que a arca, não sei se você sabe, ela representa Cristo. Eu preciso estar em Cristo, irmãos. Tem muitas pessoas dentro da igreja, mas não está em Cristo. Não adianta nada. Cristo vai vir em você. Porque você não tem que estar somente na igreja, tem que estar em Cristo. Quem está em Cristo é nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que fez nova todas as coisas. Quando eu estou em Cristo, há mudança de vida. Quando eu estou em Cristo, Deus transforma a minha vida, meus pensamentos, minha maneira de viver. Quando eu estou dentro da religião, a religião não tem poder de mudar você. Quem muda você é o poder da palavra. É a água viva
que vem e lava seu coração, lava seus pensamentos, transforma seu viver. Aleluia. E as pessoas zombaram de Noé, desprezaram Noé. Você é louco, Noé? Você é louco? Água, chuva, o que é isso? Mas um dia aconteceu. E somente a família de Noé foi salva. Porque os outros desprezaram a palavra. Será que tem pessoas que desprezam a palavra nos nossos dias? Será que tem pessoas brincando com a palavra? Pisoteando na palavra? Deixando a semente da palavra que o inimigo tira do nosso coração? O Senhor me traz à memória que Jesus também foi humilhado. Quando estava indo cumprir a sua missão, Jesus foi desprezado. A palavra foi desprezada. Bateram na palavra, cuspiram na palavra, zombaram da palavra, riram da palavra, escarneceram da palavra. Não é diferente nos nossos dias. Tem muitas pessoas desprezando, ignorando. Não é comigo. Não é, isso não é para mim. Isso não serve para mim. Sabe o que não serve para você, irmão? Em nome de Jesus, recebe isso no seu espírito. Sabe o que não serve para você? Que não foi preparado para você? O inferno. O inferno não foi preparado para você. Você sabia disso? Que o inferno não foi preparado para você? O inferno foi preparado para os diabos e seus anjos, mas não para você. Para você, Deus preparou o céu, a morada do Altíssimo. Deus preparou o céu para você. O inferno não foi preparado para você. Meu Deus, o inferno não foi preparado para você. Não despreze a palavra. Não brinque, não pisoteie na palavra. Já fizeram isso. Não despreze ela. Oh, meu Deus. Mas muitos desprezam, muitos zombam, muitos riem da palavra, muitos não querem nem ouvir. Não me fale, me irrita. Tem pessoas que irritam. Tem pessoas que não aguentam. Ah, esse pastor de novo. Esse pastor mandando mensagem. Esse pastor ligando. Esse pastor me convidando. Esse pastor me chamando. Tem pessoas que fogem, se escondem. Não despreze a palavra que pode mudar a sua vida, mudar seu coração, trazer a verdadeira alegria, trazer a verdadeira paz. Não despreze a palavra. Nesse dia que se chama hoje, não endureça o teu coração em nome de Jesus. Mas o texto continua falando. Versículo 6, outra parte caiu sobre a pedra. Tendo crescido, secou por falta de umidade. É o solo cheio de pedra. Sabe, aquele coração que a semente caiu. Por um tempo ela cresceu. Mas ela não conseguiu gerar frutos. Porque encontrou rocha, encontrou pedra. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo dureza de coração, irmãos. Pessoas com coração duro, resistente à mudança. Resistente à mudança. Se for palavra de bênção, glória a Deus, aleluia. Se for falar assim, olha, Deus vai fazer um milagre, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, glória a Deus. Mas quando a palavra é para correção, para conserto, para direcionamento, a resistência. Não recebe de agrado a palavra. Não, Senhor. Eu tenho pedras, eu reconheço que sou uma pessoa difícil, sou uma pessoa dura.
me faz mais maleável, me faz mais sensível à tua palavra. Eu lembro da palavra de Deus quando Lázaro estava morto. Jesus poderia ter tirado aquela pedra, sim ou não? Mas ele falou: tira, remove a pedra. Ele pediu para as pessoas que estavam ali remover a pedra. Tem coisas que Jesus vai fazer, irmãos, mas tem coisas que você tem que fazer. Não adianta nós ficarmos aqui sentados esperando Jesus fazer tudo como se Jesus fosse nosso servo. Jesus não é teu servo, irmãos. Jesus já veio, já serviu você. Ele não vai te servir mais. Ele não é servo, ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele foi coroado. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu e você somos servos do Senhor. Eu e você estamos aqui para servir o Senhor. Estamos aqui para viver para o Senhor, para nos empenhar, dedicar a obra do Senhor. Tem pessoas que esperam o milagre acontecer. A mulher hemorrágica, ela foi atrás, irmãos. Ela foi atrás, mesmo fraca, doente, desanimada, sem força, correndo risco de morte. Ela se moveu, ela se mexeu, ela saiu da área de conforto, ela foi buscar o Senhor. Eu fico olhando, eu estava pensando hoje, eu nunca fui, antes de ser cristã e muito menos agora, o que faz milhares de pessoas ir para uma festa, ficar madrugada, no frio, no relento, no vento. As pessoas, quando ia do mundo, fazia tanta extravagância para o mundo, servia tão bem o diabo. O diabo falava: ai, que servinho bom. Gastava horas, enchia a cara, embriagava, bebia, fumava, se drogava, se prostituía. Quando vem para o Senhor, cheio de: ai não, tô com um soninho hoje, ai não, tô cansado, trabalhei tanto. Mas quando estava no mundo, trabalhava, depois pegava o final de semana, ia para as baladas, ia para as bebedeiras. E para o Senhor, se der tempo, se eu tiver afim, se tiver boa, é tudo limitado para Deus, sendo que Deus nos dá uma graça ilimitada, nos dá um amor ilimitado, uma misericórdia ilimitada. E para Deus tudo é regado, é no seu tempo, é na sua hora, no seu momento. Se você quiser, você faz. Resistente à palavra, coração duro, que não quer remover a pedra. Remova a pedra do seu coração em nome de Jesus. Senhor, som do meu coração. Davi disse isso: som do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, Jesus. Porque é muito mais fácil eu enxergar a pedra no coração do irmão do que eu enxergar a pedra no meu coração. É muito mais fácil eu olhar o defeito do irmão do que eu olhar os meus defeitos. Que o Senhor muda a nossa maneira nessa noite de ver as coisas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor remova toda a pedra do nosso coração que está atrapalhando. A semente cresceu, ela desenvolveu, mas ela não conseguiu dar frutos, porque morreu por causa da rocha, da dureza do coração. O povo de Israel, uma nação toda, morreu no deserto. Apenas 2 homens que saíram do Egito, que entrou na terra prometida. Sabe por que eles morreram no deserto, irmãos? Porque Deus é mau? Porque Deus é injusto? Não. Por causa da dureza do coração. Não queria se arrepender, não queria render a Deus, não queria obedecer a Deus, não queria fazer a vontade de Deus. Não entrou na terra prometida, morreu no deserto. A dureza
dureza do coração leva você à morte. Precisamos entender isso. Para de resistir. A palavra de Deus fala assim, que é melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça. Se renda ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus, e para mim, eu considero esse solo o pior. Versículo 7. É o solo que caiu entre os espinhos. Porque o solo rochoso, a pessoa se fere, se machuca sozinho. Mas o coração espinhoso, alguém já machucou aqui com arame farpado? Acho que a maioria, né? Fazendo arte, né? Né, irmãos? Estava tudo quietinho, bonzinho. Se tivesse obedecido a mamãe, não tinha machucado. Mas foi lá fazer arte. Depois veio tudo cortado, né? Então a palavra de Deus diz o quê? Caiu num solo espinhoso. E para mim, esse solo é perigoso. Sabe por quê, irmãos? Porque esse solo, ele não fere só a pessoa. Ele fere as pessoas próximas. Ninguém quer estar perto de pessoas espinhosas. Ninguém está perto de pessoas que não tem nada, nenhuma palavra para edificar, para levantar. Sempre está qualquer coisinha. Ó vida, ó céu, ó tristeza, nada certo. E reclama do casamento, reclama do marido, reclama da esposa, reclama do patrão, reclama do salário, reclama da saúde. Você não consegue tirar uma palavra de edificação. Parece que tem um prazer de afastar as pessoas. Aí as pessoas não querem ficar perto de pessoas espinhosas. E a semente não consegue germinar nesse coração. O que acontece com a semente? Morre. O próprio espinho sufoca a semente. O próprio espinho mata a semente. Espreme a semente. Aí vem para o último solo. É uma terra produtiva. Uma terra que produz. Uma terra limpa. Não tem nenhuma interferência. O solo está pronto. A terra está fofa. A semente cai. Ela germina. Ela começa a desenvolver. E não é só crescer. É dar frutos. Amém? É dar frutos. Porque eu lembro da palavra de Deus que fala que Jesus olhou para uma figueira. Olhou para uma... Vou pegar a Ana, vem cá, Ana. Jesus chegou na figueira. Olha que figueira cheia de folhas, linda, maravilhosa. E Jesus procurou fruto naquela figueira. Mas não encontrou. Não tinha nada de bom. Só tinha beleza. Tem pessoas que vivem de aparência. De aparência. Tem ar de cristão. Fala igual cristão. Fala a paz. A paz. Mas quando você vai procurar, não tem fruto. Não produz. Jesus olhou para a figueira e queria comer fruto daquela figueira e ela não tinha. Só tinha folha. Só tinha beleza. Irmãos, é fruto que nós precisamos. Que tipo de fruto você tem? O que você tem para oferecer para as pessoas? Jesus olhou para aquela figueira e fez o quê? Deixa ela aqui? Não, ele amaldiçoou aquela figueira. Aquela figueira secou imediatamente, porque ela não tinha fruto sobre ela. Isso é muito sério. Isso é muito sério, porque Jesus, se chegar para você e procurar fruto em você, ele vai encontrar? Ele vai encontrar frutos em nós. A palavra de Deus fala de fruto lá em Gálatas 5, fala o fruto do que? Amor, bondade, paciência, domínio próprio. Existe o fruto do Espírito.
Nós temos que gerar em nós, quando vem a palavra de Deus em nós, e o Espírito Santo habita em nós, vai gerar as coisas do Espírito em nós. Essa é a verdadeira vida cristã. Fora disso, irmão, não há vida cristã. Deus vai procurar em você e em mim frutos de arrependimento, frutos de comunhão, fruto de bondade, paciência, amor. Deus vai procurar isso em nós. E será que Ele vai encontrar? Será que se Ele procurar nesta noite fruto em mim e você, Ele vai encontrar? O que você está oferecendo para outras pessoas? Porque Gálatas 5 também fala do fruto mau. Existe o fruto bom, existe o fruto mau. Qual que é o fruto mau? Inveja, maledicência. Existe o fruto mau. Nós podemos produzir frutos bons e frutos ruins. Nós não conseguimos produzir os dois, ou um ou outro. Se você não está produzindo fruto de amor, então você está produzindo fruto de ódio. É um ou outro. O que você está produzindo? Como está? Qual tipo de solo é o teu coração? O que você tem feito com a semente, com a palavra que tem semeada no seu coração? Tem frutificado? Tem morrido? Tem sido sufocada? Vamos colocar em pé em nome de Jesus? Coloca a mão no seu coração em nome de Jesus. Senhor, visita agora cada coração, Senhor. A tua palavra diz que só o Senhor conhece o coração do homem. É só o Senhor. Eu não conheço, Senhor, o coração. Senhor, eu oro nessa noite para que o Senhor visite agora cada coração. Sonda agora, Senhor. Sonda, Senhor. Assim como diz Davi, sonda o meu coração. Revela se há em nós algum caminho mau, Senhor. Revela se há pedra dentro de nós. Revela se há espinho dentro de nós. Revela, Senhor, se a semente tem caído na beira do caminho, Senhor. E muda nosso coração nessa noite. Senhor, começa a derramar as tuas águas agora, Jesus. Começa a derramar as tuas águas agora, em nome de Jesus. Começa, Senhor, a afofar a terra do nosso coração. Toda dureza, toda resistência. Senhor, vai removendo todos os espinhos. Senhor, na cruz, o Senhor já levou a coroa de espinhos sobre a sua cabeça. O Senhor, Pai, já levou uma coroa de espinho. Eu não preciso carregar essa dor comigo, Jesus. Eu não preciso carregar essa dor. Eu não preciso ferir, Pai, as pessoas, porque o Senhor já foi ferido por mim. O Senhor já foi ferido no meu lugar. O Senhor foi ferido para que eu possa ser curado nessa noite. O Senhor quer curar corações nessa noite. Corações espinhosos seja curado em nome de Jesus. Corações cheios de pedra seja agora curado em nome de Jesus. Senhor, vem com as tuas águas nesta noite. Vem curar os nossos corações. Queremos dar frutos, Jesus. Queremos dar fruto, como a tua palavra diz. Frutos de justiça, frutos de amor, frutos de bondade. Pai, em nome de Jesus, quando o Senhor vier até nós, o Senhor vai encontrar frutos em nós. Começa a curar, Senhor. Começa a tocar. Começa a remover. Convence o nosso coração, Senhor. Convence que a palavra do Senhor venha gerar vida em nós. E que as tuas águas venham lavar todo o nosso coração, Pai. Seja um tempo de romper. Seja um tempo, Pai, de viver o sobrenatural do Senhor para esta igreja, em nome de Jesus. Um tempo de viver um tempo novo.
uma nova história, um novo recomeço, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, aleluia. Em nome dele, agradeço, aleluias, Aleluia, aleluia, aleluia. Tenho certeza que você foi abençoado, porque eu também fui. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Carlos, com a pastor Ivone está nos visitando. Deus abençoe vocês, tá? Em nome de Jesus. Lucas, Natália, parabéns, Zezinho, pelo seu aniversário 6.0. Amém. Não parece não, parece que tem 38. Tá? A Meire, Paulo, Rafa, né? Deus abençoe vocês. Anne Costa, seu irmão, tá? Deus abençoe vocês, o filhinho de vocês, em nome de Jesus. Tem um casal aqui nos visitando também, que Deus abençoe vocês, tá? Em nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus. Deixa eu ver se eu não esqueci de ninguém, né? Acho que não. O Lucas aqui também, né, Lucas? Deus abençoe, Lucas, nome de Jesus, tá? Olha pelo Lucas, olha pela família dele, tá precisando das nossas orações, tá? Lá do Monte Verde também, tá? Deus abençoe, viu, Lucas? A vitória para sua família, amém? Semente no solo fértil, tá? Deus abençoe, em nome de Jesus. A irmã Maria, ela não ia vir no culto hoje, porque ela estava doente, né? Muito mal, me mandou mensagem: pastor, eu não vou no culto hoje, estou ruim, né? Eu falei assim para ela: irmã Maria, coloca uma touca na cabeça, enrola o pescoço, né? E ela falou: mas eu fiquei com vergonha. Eu falei: não tem problema não, vá assim mesmo, né? E ela veio. Quantos anos, irmã Maria? Qual a idade? 76, tá? Só de exemplo para nós, né? Pra gente aí, ó, né? Porque a gente precisa se esforçar, porque às vezes tanta coisinha simples nos tira do caminho. Então vamos se esforçar mesmo. Quarta-feira tem culto. Eu quero ver todos aqui quarta-feira, em nome de Jesus. Que não seja o frio, que não seja a chuva, a não ser que você esteja trabalhando, viajando com alguém no hospital, tá? Mas do contrário, venha, porque é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus que vai te receber quarta-feira, amém? Que o grande amor de Deus, o poder e a autoridade do nome de Jesus Cristo, que a unção e a comunhão do Espírito Santo seja com você e com a sua família, hoje e para sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Shalom, Deus te abençoe. Sobrenatural.